Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Sempre. Como sempre fazemos, vamos iniciar as nossas atividades da noite fazendo uma prece. Mestre Jesus, amigo incomparável de todas as horas, diretriz segura de nossos passos terrenos, juntamente com os nossos amigos benfeitores, protege-nos a todos, encarnados e desencarnados, que aqui se fazem presentes para aprenderem, como nós, com seus ensinos, a nos comportarmos perante a vida. Que assim seja. Vamos fazer nossas reflexões no capítulo 15 do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Com o título, O de que precisa o Espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Nessa frase, o de que precisa o Espírito para ser salvo, duas palavras nos chamam a atenção. A primeira palavra é Espírito. Quem é o Espírito? Nós somos o Espírito, Espírito imortal. Significa dizer que não morremos. A segunda palavra é salvo. Nós é que teremos de nos salvar. Como? Através de nossos atos, seguindo os ensinos do Mestre. Ele próprio nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está em João 14,6. Então, sigamo-lo. Jesus, o Mestre dos Mestres, nos fala por parábolas. Mas o que é uma parábola? Parábola é narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Também por ser uma maneira mais fácil de guardarmos o seu conteúdo, é que Jesus escolheu falar por parábolas. E quando, no momento da dificuldade ou do sofrimento, trazermos à tona os seus ensinos e não esquecermos jamais dessa referência tão valiosa. Então, nesse capítulo 15, temos duas mensagens de Jesus. Uma no item 1 do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, 31 a 36. E outra, o item 2, parábola do bom samaritano. Uma vai completar a outra. Vamos iniciar pela parábola do bom samaritano. Então eu peço licença para ler esta parábola. E depois faremos as devidas reflexões. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz:
um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele e deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Lucas 10, 25 a 37. Vamos então às nossas reflexões. Na época em que Jesus viveu na Terra, era realmente difícil entender quem era o nosso próximo, porque a sociedade mandava amar os amigos e odiar os inimigos. Com esta parábola, Jesus respondeu ao doutor da lei, que fez a pergunta para tentá-lo, usando de maldade para com o mestre. Mas o objetivo maior foi de esclarecer aos seus discípulos e às pessoas que o seguiam, mostrando que sua lei era de amor. Quando Jesus nos fala um homem, ele não diz qual era o seu nome, se era alto ou baixo, gordo ou magro, não diz se era branco, negro, amarelo, se era rico ou pobre. Diz simplesmente que era um homem, um ser humano. Interpretação essa de nosso querido Raul Teixeira. Então chegamos à conclusão que Jesus está colocando por terra o preconceito, nos dizendo nas entrelinhas que somos todos iguais, irmãos, filhos de um mesmo Pai, Deus. Continuando, o sacerdote ou levita somente tinham o conhecimento. Faltou-lhes o despertar da sensibilidade, a empatia perante o sofrimento desse nosso irmão. Agiram como muitos de nós. Continuando nossas reflexões, vamos à questão 780 do Livro dos Espíritos. E a pergunta é a seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os Espíritos nos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. O moral e a inteligência são 2 forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então é um processo, né? Na questão 629 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: que definição se pode dar de moral? A moral, os Espíritos nos respondem, é a regra de bem proceder,
isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Estamos num mundo de provas e expiações, rumando para um mundo de regeneração, mas ainda somos imperfeitos em aprendizado. Por isso, os espíritos mais evoluídos nos ajudam, nos incentivam, se quisermos. Aqui vai valer o quê? A vontade nossa. Se quisermos nos melhorarmos em procurar interiorizarmos este aprendizado, que ele é gradativo, mas que deve ser perseverante. Quando os espíritos nos respondem, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente, é porque, num período da nossa existência, nós nos adiantamos em ciência, em outro, em moralidade. Então, demora para o equilíbrio, né? Bendita a reencarnação, que nos dá essa oportunidade. Que cada vida que tivermos, vamos nos melhorando cada vez mais. E esse equilíbrio vai acontecer. E agora nós voltamos novamente para o nosso Evangelho e vamos pedir a vocês a permissão de lermos o item 1. O item 1 fala o seguinte: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele, todas as nações separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai vós de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede e não te demos de beber? Sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo,
todas as vezes que faltasses com assistência a um destes mais pequenos, deixasses de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. Então, nesta mensagem de Jesus, essa parábola, né? Nós podemos ter várias interpretações. A primeira seria: Jesus nos alerta para um olhar sensível ao nosso próximo e irmão, para ajudá-lo enquanto estivermos na terra. O despertar, o testemunho do bem, da beneficência e da solidariedade. Numa segunda interpretação, nos mostra o quadro de sofrimento, quando nós muitas vezes, incautos, lhe damos o testemunho do egoísmo, que gera a indiferença e o desamor para com a dor do outro. Então, por que da preocupação de Jesus em nos orientar com amor? Jesus quer, nosso Mestre, que entendamos que da maneira que tratei o meu próximo, seja na família consanguínea ou na família universal, enquanto aqui estive a caminho com ele, por sermos imortais, chega o momento da morte do corpo físico. E somente ao adentrarmos no mundo espiritual, nos depararemos com as consequências das nossas atitudes equivocadas, que plasmarão, pois este é o mundo das causas. O despertar, então, será amargo e teremos de voltar, de recomeçar tudo de novo, através da reencarnação. E mais uma interpretação teremos ainda dessa mensagem do item 1. Mas para que a gente entenda melhor essa interpretação, nós vamos nos valer do livro da Gênese, que lá no capítulo 17, Predições do Evangelho, no item 62 e no item 63, nós teremos a mesma fala de Mateus, com o título Julgamento Final ou Juízo Final. Então, prestemos bem atenção. Nós vamos ler novamente um pedacinho e depois vamos usufruir da interpretação de Kardec. Então, no item 62, ele fala assim: julgamento final. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á sobre o trono de sua glória. Estando todas as nações reunidas diante dele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, vós que tendes sido abençoados por meu Pai. Então, na explicação de Kardec, no item 63, diz o seguinte: devendo o bem reinar sobre a terra, será preciso dela excluir os espíritos endurecidos do mal e que poderiam acarretar-lhes
acarretar-lhe perturbações. Deus já os deixou pelo tempo necessário à sua melhoria. Mas no momento em que este mundo deva ser elevado na hierarquia dos mundos, mediante o progresso moral de seus habitantes, tendo chegado tal tempo, este lugar será interditado àqueles que não hajam aproveitado as instruções que aí vieram receber. E tal interdição se aplicará não só aos encarnados, como também aos desencarnados de tal grupo. Serão exilados, quer dizer, serão degradados, deportados para mundos inferiores, como antes sucedeu sobre a Terra, com os componentes da raça adâmica. Ao mesmo tempo, serão substituídos por espíritos mais adiantados. É a essa separação que Jesus presidirá, o que é figurado por essas palavras do julgamento final ou do juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus passarão à minha esquerda. Então, vejamos. Se prestarmos atenção nisso que ouvimos agora, dessas falas, na Gênese, no Evangelho, e analisarmos então com cuidado, nós estamos vivendo hoje esse juízo final. E os Espíritos já estavam nos alertando, nos predizendo dessa transformação pela qual passa o nosso planeta agora. Mas nós, teimosos, ficamos indiferentes a esses avisos. E Cristo, que é a luz do mundo, que é a porta da salvação, por misericórdia a todos nós, Ele manda seus emissários do bem para ajudar-nos a nos mudarmos, a mudar nossas atitudes, a nos despertarmos e a trilharmos o caminho do amor. Ainda há tempo. Lembremos de nossos irmãos que tiveram suas vidas dedicadas a Jesus. Nós temos exemplo. Então vamos enumerar alguns. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Maria, Mãe de Jesus, Francisco Cândido Xavier, Gandhi, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Sueli Caldas Schubert e muitos outros, que entendendo a sua mensagem de amor para com o próximo, a mensagem que Jesus nos ensina, foram através de seus atos, mãos, braços e lábios de Jesus. E aí então nós chegamos na frase: a cada um conforme suas obras, disse Jesus. Porque a lei de Deus, ela é equânime, ela é justa. E nos dirigindo para o final dos nossos estudos da noite, nós podemos concluir que ficou muito bem evidenciado as virtudes da humildade e da caridade. Essas duas virtudes é a chave que abre a porta da felicidade, tão almejada por nós. Que essas virtudes estão dentro de nós, esperando que sejam trabalhadas. Por isso, Jesus nos deixa neste Evangelho 10 itens para que sigamos sem titubear. Então vejamos quais são. E que podemos depois, quando tivermos tempos,
ler no Evangelho e estudar. Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizesse. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. E por último, julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes aos outros. Frederico Figner, o nosso irmão Jacó, no livro Voltei, ele nos diz: guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentados em nossas doutrinações. É código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Por isso, deixamos um convite a todos vocês que nos ouvem. Vamos nos debruçar nesses 10 itens sinalizados por Jesus que se encontram no Evangelho e estudá-los com o coração, os seus ensinos, e trazê-los para dentro de nós, para que o autoconhecimento, a autoiluminação aconteça e que Jesus possa contar conosco na vivência desse Evangelho de amor no trabalho do bem. Começando na família menor, que é o lar, para depois se estender para a família universal. E ainda deixamos um ultimato de nosso irmão maior, Jesus, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Jesus não considera a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Pensemos nisso. Então agora, nesse momento, vamos fazer a nossa prece final. Que a luz divina nos esclareça sempre e que o auxílio nos seja dado em nossa caminhada terrena para que prossigamos com Jesus. Uma boa noite e muito obrigado por me ouvirem.